Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, meus irmãos. Pessoal, hoje vou vir com o último vídeo, pessoal, terceiro vídeo de 3 vídeos, né? Uma sériezinha e um estudo a respeito da Igreja de Deus, a Igreja de Jesus Cristo. Tá bem legal, bem interessante. Se você não viu ainda os outros 2 primeiros vídeos, veja lá, dedica aí um tempinho do seu dia para meditar na palavra de Deus, a palavra de Jesus Cristo, que é a palavra que nos conduz para o céu, que nos purifica de todo pecado, que nos limpa, né? E graças a Deus por isso nós temos essa esperança um dia morar num lugar melhor, um lugar onde não haverá tristeza nem dor, todas as lágrimas serão enxugadas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos fazer aí uma breve oração e já vamos para a meditação de hoje, meus irmãos. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor meu Deus e Pai que estás no céu, Criador do céu e da terra, louvado, exaltado seja o nome santo do Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, ouça nossa oração, Senhor. Peço que o Senhor perdoa, Senhor, os meus pecados, pois eu sou um falho pecador, necessitado da Tua misericórdia, da Tua benignidade e longanimidade, Senhor. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por mais um dia de vida, pelo alimento, pão de cada dia, saúde, Senhor, sua proteção. Obrigado mesmo, Senhor. Obrigado por ter enviado, Senhor, teu Filho, Jesus Cristo. Precisamos de ti, Jesus. Precisamos da sua misericórdia, da tua mão nos guiando, nos conduzindo, Senhor, neste mundo pecador de trevas, Pai. Pai, peço que o Senhor, em nome de Jesus, abençoe essa pessoa em tudo que está ouvindo esta oração. Abra o nosso entendimento. Limpa-nos, Senhor, nos ensina a Tua palavra pelo Teu Espírito Santo que está conosco. O Senhor disse, Senhor, que estaria conosco até a consumação dos séculos, por todos os dias, e nós cremos na Tua palavra, Pai. Fica conosco agora, nos ajuda, nos ensina, é o que eu te peço, Senhor. Abençoa minha família, salva cada um da minha família, abençoa os irmãos da igreja, abençoa meus clientes, amigos, meus parentes, Pai, os que eu amo, que estão perto e longe. Fica conosco, Senhor, é o que eu te peço, te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém e glória a Jesus. Vamos para a meditação de hoje, meus irmãos. Muito bem, meus irmãos, hoje vamos para o número 7 de 11 pontos muito importantes que todos precisamos saber sobre a Igreja de Jesus Cristo. O 7º ponto diz assim, a Igreja ela é um ministério, do grego diaconia, ministério espiritual. Ela ministra por meio de dons, que no grego também é charismata, são dons outorgados pelo Espírito Santo. Vamos ver alguns versículos agora a respeito dos dons que o Espírito Santo dá para a igreja, para os membros da igreja. Diz assim, Romanos 12, vamos do 5. Diz assim, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Agora o 6. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é dom de profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é dom de ensinar, haja dedicação ao ensino, ou se é o dom de exortar, use esse dom
em exortar. Ou dom que reparte, dom de repartir, faça-o com liberalidade. O dom de presidir, presida com cuidado. O que exercita misericórdia, exercita com alegria. Tem muitos, dons. Dom do amor, que seja não fingido. Vamos para outro versículo agora, meus irmãos, que é 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7, ver o que diz. Diz assim, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo do 4 ao 11, diz assim, sobre esses dons. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de cooperações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, é dado a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outra pessoa é dada a operação de maravilhas, e a outra, dom de profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, o dom da variedade de línguas, e a outro, o dom da interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O Espírito dá o dom como Ele quer. Amém, meus irmãos. Vamos ver também 1 Coríntios 12, capítulo 12. Deixa eu ver. Esse aqui a gente já acabou de falar, Bom, vamos voltar aqui ao estudo. Então, a igreja... eu estou lendo em outro lugar aqui. A letra está muito miudinha. Vamos ver agora 12, do 20 ao 31. 12, do 20 ao 31 diz assim, Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo, e o olho não pode dizer, a mão, não tenho necessidade de ti, e nem a cabeça, os pés, dizer para o pé, não tenho necessidade de ti. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. Amém. E também vamos ler agora Efésios 4:11. Efésios 4:11. Diz assim, E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Amém. Mas para que tudo esses dons? Vamos ver o 14. O Espírito dá todos esses dons, esses ministérios, para quê? Olha o que diz o 14. Para que não sejamos mais meninos, inconstantes,
sendo levados em roda, toda roda, por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Amém. Vamos agora ao ponto número 8, muito importante sobre a igreja. A igreja, ela é um exército engajado num conflito espiritual, batalhando com a espada e o poder do Espírito, como diz Efésios 6,17, que diz assim, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém. O seu combate da igreja é espiritual contra Satanás e contra o pecado. O Espírito que está na igreja e a enche é qual guerreiro manejando a palavra viva de Deus, libertando as pessoas do domínio de Satanás e anulando todos os poderes das trevas. Vamos meditar alguns versículos sobre essa guerra. Atos 26:18. Diz assim, para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e converteres do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Vamos ver o que diz agora Hebreus 4:12. Livro de Hebreus 4:12 diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma, de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Vamos agora para Apocalipse, no seu capítulo 1, versículo 16. Apocalipse 1:16 diz assim, 1:16. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. Espada de 2 fios, tem a ver ali com o Hebreus. Da sua boca saía uma espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandecente resplandece. Falando de Jesus, que da boca de Jesus saía uma espada aguda de 2 fios, e está falando da palavra de Deus. Vamos meditar agora Apocalipse 2:16 diz assim, arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Palavra de Deus também, Também vamos meditar agora Apocalipse 19:15. 19:15 diz assim, e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Amém. Forte, irmãos. Vamos agora meditar o ponto número 9 sobre a Igreja de Deus. A Igreja é a coluna e o fundamento da verdade, como diz 1 Timóteo, capítulo 3, versículo
15, diz assim, 1 Timóteo 3,15: Mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então, a igreja é a coluna e o fundamento da verdade, funcionando assim como o alicerce que sustenta uma construção. A igreja deve sustentar a verdade e conservá-la na íntegra, defendendo-a contra os deturpadores e os falsos mestres, como diz Filipenses 1:17, que diz assim, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Amém. Vamos agora para o 10º ponto. A igreja é um povo possuidor de uma esperança futura. Essa esperança tem por centro a volta de Jesus Cristo para buscar o seu povo, como diz João 14:3. João 14:3 diz assim, a respeito de Jesus vir buscar a tua igreja. Vamos do 1. Não se turbe o vosso coração, não se preocupe o coração de vocês. Credes em Deus, crede também em mim, disse Jesus. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou vos preparar lugar para vós. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e levarei para mim mesmo. Virei outra vez e vos levarei. Para onde? Para mim mesmo. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém. E glória a Deus. Vamos ver o que diz isso. Em primeiro, a respeito disso, de Jesus voltar a buscar a igreja. 1 Timóteo 6. 1 Timóteo 6,14 diz assim, Mando-te, vamos ler o 13, antes. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, mando-te que guardes este mandamento, sem mácula e repreensão, até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem Ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, a qual seja honra e poder sempiterno. Amém. Vamos meditar em 2 Timóteo 4:8 agora. 2 Timóteo 4:8, o que diz a respeito disto, da volta de Jesus. Diz assim, desde agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então Jesus virá buscar a igreja, aqueles que amam a sua vinda. Vamos meditar agora também Tito 2:13 diz assim, aguardando
a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, aguardando o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Também vamos meditar em Hebreus 9, 28, que diz assim, Hebreus 9, 28, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muito, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para salvação. Amém. Vamos agora ao último ponto sobre a Igreja de Cristo, meus irmãos, finalizando esse estudo. Ponto número 11. A Igreja é tanto invisível como visível. Tópico número A. A Igreja invisível é o conjunto dos crentes verdadeiros, unidos por sua fé viva em Jesus Cristo. Tópico B. A Igreja visível consiste de congregações locais compostas de crentes vencedores e fiéis, como diz Apocalipse 2:11. Vamos ver o que diz em Apocalipse 2:11. Falando sobre a igreja visível, que congregam juntos. 2:11 diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As igrejas. Então, várias igrejas visíveis, várias congregações. Ele diz assim, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Vamos ver o que diz o versículo 17 e o 26. O 17 diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito. Todos teremos um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. E o 26 diz assim, e ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei o poder sobre as nações. Amém. E aí, o que acontece? As igrejas locais, compostas de crentes vencedores e fiéis, bem como também de crentes professos, porém falsos também. Igreja visível também tem crentes falsos, como diz Apocalipse 2:2, diz assim, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e ele não perdoou o mundo antigo, mas perdoou a Noé, que foi um pregador da justiça, Condenou as cidades de Sodoma e Gomorra e livrou o Ló, porque este justo, habitando entre eles, afligia todo dia sua alma. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Amém. Misericórdia, Jesus. Castigados os injustos. Também vamos ver agora
que existe também os crentes espiritualmente mortos e também os mornos, crente morno que Deus vai vomitar, Apocalipse 3,16. Vamos primeiro para os mornos, Apocalipse 3 e 1. O que diz sobre os crentes mornos? E ao anjo da igreja que está em Sardo, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vive, mas está morto. Seja vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. O 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz às igrejas. E o 16, sobre os mornos. Assim, porque é morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Amém. Vamos ver o que diz Mateus 13:24. Mateus 13:24 diz assim, Mateus 13:24. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. É isso mesmo, Mateus 13:24. Boa semente, né? Atos 12:5 diz assim, vamos ver Atos 12:5. Pedro, pois, era guardado na prisão, Atos 12:5. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amém. Muito bem, meus irmãos, finalizamos esse maravilhoso estudo sobre a Igreja de Jesus. Que Deus possa nos purificar, nos perdoar, que possamos confessar nossos pecados diante de Deus, se consertar com Jesus, com Deus, abandonar todo pecado e buscar santificação para fazer a vontade de Deus e sermos a verdadeira e fiel igreja. Que quando Jesus voltar para buscar a igreja, nós possamos subir no arrebatamento da igreja. E se morrermos com morte natural antes da volta de Jesus, que nós morramos obedecendo a Jesus, lutando contra nossos pecados, entregando cada dia a Ele o nosso coração, né? Em nome de Jesus. Deus abençoe você, tua casa, e até o próximo vídeo. Muito bem, meus irmãos, finalizamos aqui mais um estudo, agradecidos a Deus pela oportunidade. Fique com Deus e até o próximo vídeo.